ouvinte, muito bom dia. Já estamos agora iniciando mais uma edição de Momento Espírita. E falamos dos estúdios da Web Rádio Meimei, que fica na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, aqui em Garça. Atenção! Neste mesmo horário, você pode acompanhar Momento Espírita pelo seu rádio, sintonizando a Rádio Nova Alternativa FM 98,7 kHz. Você também pode assistir os programas Momento Espírita, Perspectiva e Saúde e Espiritualidade você também, com a imagem pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube ou pelo seu celular, tablet, seu computador ou Smart TV. 5 de abril de 2026, estação outono. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos acompanham. Vejam agora os temas que nós trataremos nesta edição. Jesus reaparece para comprovar a imortalidade da alma. Como os espíritas veem a Semana Santa? A única fatalidade desta vida é a morte. Os evangelhos deixam transparecer as crenças dos judeus. Por que Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo? O ciclo de palestras da USE começa nesta terça-feira em Gália. Evangelização e mocidade aos domingos no Lar Meimei. Você pode participar de Momento Espírita enviando suas perguntas, seus comentários por WhatsApp para o número 14 981 05 15 35. Livro que vamos sortear na edição de hoje entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o romance Mais Forte que o Tempo, autoria de Eduardo França, publicado pela Lumen Editorial. Mande um WhatsApp para 14 981 05 15 35. E a equipe de Momento Espírita, nessa sonoplastia e supervisão técnica, o Leandro Carvalho e o Augusto Tavares. E nesta apresentação, a Luciana Assis e eu, Cláudio Zacarias. Momento Espírita. Um tempo de paz. Você já deve ter ouvido falar de aparições de espíritos materializados, com a aparência e as características dos encarnados. A materialização de espíritos é um capítulo no estudo dos fenômenos físicos. Tais casos acontecem geralmente em situações de emergência, quando esses espíritos intervêm para prestar ajuda, para trazer pessoalmente alguma informação. Kardec deu o nome de agênere a esse tipo de materialização, que é diferente daquela em que o médium se faz presente. Por isso, não é um fenômeno comum. O caso mais famoso de agênere aconteceu com Jesus, depois de sua morte na cruz, episódio conhecido como ressurreição. Conta João no seu evangelho que após aparecer a Maria Madalena, Jesus apareceu também aos discípulos, quando reunidos na casa de Pedro, às portas fechadas. Nessa ocasião, Tomé estava ausente e duvidou quando vieram lhe contar sobre a aparição do Mestre. Se eu não vir as feridas dos cravos em suas mãos e não puser meus dedos em suas feridas, não acreditarei, disse Tomé. Passaram 8 dias. E Jesus apareceu de novo na casa de Pedro, mas desta vez Tomé estava presente. Dirigindo-se a Tomé, Jesus disse: Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Aproxima também a tua mão junto a meu corpo, e não sejas incrédulo. Fazendo aquilo, Tomé se assustou, exclamando: Meu Senhor e meu Deus! E Jesus concluiu: Tu creste, porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Todos sabemos que, se o contato de Jesus com os discípulos tivesse encerrado com a sua prisão e morte, com certeza hoje nada saberíamos a seu respeito.
Essas aparições depois da morte vieram a comprovar a imortalidade da alma, um princípio básico de seus ensinamentos. A notícia de sua volta de forma tão inesperada foi o estupim para o retorno daqueles que o ouviram e que haviam se afastado com medo depois do martírio do Calvário. Ora, se Jesus apareceu, apesar de ter morrido, como se explicaria tais aparições? Os judeus acreditavam na ressurreição e por isso tomaram as aparições de Jesus como ressurreição do corpo, crença que eles herdaram dos persas, durante o período em que estavam sob o domínio político daquele povo. Entretanto, lendo com atenção a narrativa dos evangelhos, vamos perceber, pelos detalhes apresentados, que não se tratava da aparição do corpo físico de Jesus, que estava morto, mas sim de seu corpo espiritual. O apóstolo Paulo, mais tarde, viria confirmar isso na segunda carta aos Coríntios. O episódio de Tomé merece reflexão. Jesus havia dito aos apóstolos que voltaria a visitá-los depois da morte. Tomé, com certeza, era um cético, queria provas. Os demais aceitaram pacificamente tal afirmação, e talvez por isso foi mais fácil para aceitarem. E por isso foi mais fácil para Jesus materializar-se naquele dia sem a presença de Tomé. Tudo leva a crer que ele marcou uma nova data para reaparecer. Desta vez, Tomé se fez presente e, como queria certificar-se de que realmente se tratava de Jesus e não de algum impostor, exigiu que Jesus aparecesse com as mesmas marcas das feridas do corpo que morreu. Foi o que aconteceu. E, para seu espanto, constatou que se tratava de Jesus. Há dois aspectos a serem considerados. Primeiro, com relação a Tomé, que exigia provas. Para o Espiritismo, a prova material é importante, mas não é fundamental. Fundamental é o convencimento pelo argumento, pela razão, que é o sustentáculo da fé. Os demais apóstolos já tinham conquistado essa fé, mas Tomé ainda não. De qualquer maneira, Jesus compreendeu sua dificuldade, compareceu novamente à casa de Pedro com todas as características de seu corpo machucado e provou materialmente que se tratava dele mesmo, e não de um impostor, de uma ilusão ou de uma fantasia. O segundo aspecto é o do fenômeno da materialização em si. O fenômeno que o Espiritismo explica. As materializações não são fantasmas ou aparições diáfanas. São corpos materializados que podem ser tocados, embora tenham uma duração efêmera, pois desaparecem logo depois. Isso explica porque as aparições de Jesus depois da morte foram sempre muito rápidas e fugazes e ocorriam de maneira inesperada. William Crookes, um cientista inglês do século XIX, estudou com sua equipe durante 3 anos as materializações de Cat King pela médium Florence Cook e de seus estudos podemos compreender como se deram as materializações de Jesus. Jesus apareceu várias vezes, segundo Paulo de Tarso, para cerca de 500 pessoas, mas poucas vezes tais aparições foram descritas. Um fato curioso é que só nessa aparição na casa de Pedro é que Jesus se mostrou com as feridas do corpo, uma vez que, depois do martírio, seu corpo ficou com péssima aparência, todo ferido e ensanguentado. Contudo, em outras vezes em que apareceu com seu corpo espiritual ou perispírito, não se mostrou mais com as macerações sofridas, pois em todas elas os próprios discípulos sequer o reconheceram. Só souberam de quem se tratava quando ele se identificou. Momento Espírita.
rádio é do ouvinte. Sobre a Semana Santa, fomos buscar em nossos arquivos uma questão formulada por uma ouvinte nos seguintes termos: o que significa Semana Santa para o Espiritismo? Como que o Espiritismo vê essa questão de não poder comer carne nos dias consagrados? A Semana Santa é uma das mais antigas comemorações da Igreja Católica que celebra o martírio, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Como celebração religiosa, ela não tem a ver com o Espiritismo, embora o Espiritismo respeite o modo como a Igreja vê e celebra Jesus. Isso porque as visões da religião e da doutrina espírita a respeito de Jesus são diferentes. Entretanto, o Brasil, por ser um país tradicionalmente católico, mesmo não tendo mais o catolicismo como religião oficial, preservou o feriado da Sexta-feira Santa e o respeito aos dias consagrados por consideração à maioria da população. Essa diferença de interpretação reside no fato de a Igreja, através de suas celebrações, reviver com detalhes todo o sofrimento de Jesus no Calvário por meio da chamada Via Sacra. Com base nessa crença, existem grupos que fazem a representação da Semana Santa por meio de um espetáculo teatral, levando o público às lágrimas. Eles acreditam que, sendo Jesus o Filho, uma das pessoas da Trindade, ele sofreu e morreu por nossa causa. E o derramamento de seu sangue significa a redenção da humanidade. Não é esta a concepção espírita. Para o Espiritismo, Jesus é o espírito mais elevado que reencarnou na Terra, assumindo um sério compromisso com a humanidade. O mais importante na sua missão foi, com certeza, sua vida e seus ensinamentos. A morte foi mera consequência do que ele ensinou e do que fez diante da sociedade de seu tempo, por conta da ignorância e a condição moral dos homens. Nesse sentido, a doutrina espírita sempre procura ver Jesus vivo e atuante, e não torturado, agonizante e morto. Assim como nenhum de nós quer manter viva a lembrança de um ente querido nos seus piores momentos de dor e sofrimento. Jesus ou qualquer dos grandes espíritos que ensinaram e deram o exemplo de amor pela humanidade, com certeza não sobreviveram à fúria de seus inimigos em qualquer momento da história. Portanto, são seus ensinamentos sublimes e seu exemplo de vida que devem ser valorizados e sempre lembrados, e não seu sofrimento e martírio, algo deprimente que serve para alimentar um sentimento de culpa nas pessoas e na coletividade dos fiéis. As religiões ocidentais reforçam a culpa e a submissão desde a narrativa da maldição de Deus sobre o homem até o martírio de Jesus. Preferimos enaltecer os momentos em que a palavra de Jesus e seu exemplo de conduta irradiam luz de conhecimento e bálsamo de conforto para todos nós, como suas parábolas e o inigualável Sermão da Montanha, repositórios dos mais elevados princípios morais que a humanidade já recebeu em todas as épocas. Quanto à ressurreição, esta sim deve ser lembrada, porque o Espiritismo a vê como comprovação da sobrevivência da alma, que Jesus quis mostrar aos seus seguidores, porque a imortalidade é a base fundamental de sua doutrina. Porém, como Paulo explicou, assim como Jesus, nós todos semeamos um corpo de carne, enquanto na terra, mas ressuscitamos num corpo espiritual. A esse corpo, o Espiritismo dá o nome de perispírito. Também não existe na doutrina espírita qualquer proibição ou até mesmo recomendação no tocante à alimentação nesses dias, que fica ao arbítrio de cada um. Para o Espiritismo, todo dia é santo.
toda semana é santa, porque são oportunidades que Deus nos concede para que possamos construir com nossos esforços a nossa felicidade e a felicidade daqueles que nos rodeiam. Na verdade, o que conta na vida, seja a pessoa desta ou daquela religião, ou mesmo que não tenha religião alguma, é o seu caráter, a sua conduta diante de si mesma, diante do semelhante e diante da coletividade. O caminho, a verdade e a vida são, em última instância, a prática do bem, ou, como se expressou Jesus, o amor ao próximo, filho de Deus, tanto quanto o amor a si mesmo, que, em última instância, é o verdadeiro amor a Deus. Atenção! O livro que estaremos sorteando ao final desta edição, Mais Forte que o Tempo, é da autoria de Eduardo França, publicado pelo Lumen Editorial. Faça um contato, manda um WhatsApp para o 14 98105 1535. Pergunta do nosso ouvinte de iniciais CRA, residente em Veracruz. Jesus, sabendo tudo o que lhe havia de suceder, adiantou-se e perguntou: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, também estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Pergunto: considerando que Jesus demonstrou, no episódio do recuo dos soldados, possuir um domínio absoluto sobre os fluidos e o magnetismo, capaz de paralisar qualquer ameaça sem uso de armas físicas, por que ele não defendeu sua própria vida? Dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, João foi o único quem disse que os soldados recuaram e caíram por terra. Os demais nada falaram a respeito de um fato que, se realmente tivesse ocorrido, teria chamado a atenção. Mas, independentemente desse detalhe, os soldados o prenderam, o que faz pensar que, mesmo tendo havido algum fenômeno, este não foi suficiente para afastar definitivamente os soldados e tampouco evitar que Jesus fosse preso. Assim, do nosso ponto de vista, a forma como Jesus se expressou dizendo "sou eu", pegou os soldados de surpresa, que se assustaram, sem, no entanto, afastá-los do seu intento. Como espírito superior, a fala de Jesus devia estar impregnada de elevado grau de magnetismo, que certamente surpreendia os que não estavam acostumados a ouvi-lo. João, que escreveria seu evangelho muitas décadas depois, naquela ocasião ainda era muito jovem e deve ter presenciado a cena com certa comoção. Esse momento para ele foi marcante, de modo que procurou reconstruir o momento em sua memória de uma forma mais relevante. Devemos considerar que o Evangelho segundo João começou a ser escrito no final do 1º século e só ficou concluído no início do 2º século. Por outro lado, a missão de Jesus foi de trazer ao mundo a verdadeira lição do amor fraterno, que a humanidade não conseguiria atingir até hoje. Desse modo, de acordo com seus princípios, ele se valeria de seu exemplo de conduta para levar o homem ao conhecimento da verdade. Mesmo tendo alguns poderes que, por certo, surpreenderiam a todos, Jesus fez de tudo para ser visto como um homem comum, e foi nessa condição que optou se comportar a fim de suas recomendações fossem aceitas por todos. Assim, se ele se mostrasse como um ser com superpoderes, os ensinamentos que deixou não se aplicariam aos homens. Daí porque devemos entender por que não se defendeu da condenação.
E o mesmo ouvinte de Veracruz, a respeito de um tema relacionado com a questão anterior, começa citando um trecho do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte: Em seguida, Jesus, tomando à parte seus 12 apóstolos, lhes disse: Eis que vamos a Jerusalém, e tudo o que foi escrito pelos profetas com respeito ao Filho do Homem vai ser cumprido. Porque ele será entregue aos gentios. Escarnecê-lo-ão, será açoitado e farão morrer, e ele ressuscitará no terceiro dia. Mas eles não compreendiam nada de tudo isso. Sua linguagem lhes era velada e não entendiam o que lhes dizia. São Lucas, capítulo 18, versículos 31 a 34. Por fim, pergunta o ouvinte: mas isso não é a consagração da fatalidade? Como entender se com fatalidade não há responsabilidade? A notícia de que Jesus vinha aparecendo depois da morte só reforçou a crença na ressurreição do corpo físico, o que lhes pareceu o maior dos milagres, e a ideia de que Jesus era o próprio Deus ou o Filho único de Deus. As notícias corriam de boca em boca, e como toda figura notória de extraordinária presença, a figura de Jesus passou a ser explorada pelo imaginário popular. Esse fato pode ser melhor entendido porque surgiram dezenas de evangelhos, cada um procurando ressaltar a figura de Jesus, atribuindo-lhe poderes extraordinários que em nada contribuiriam para a finalidade de sua missão. Num desses evangelhos, por exemplo, há narrativas fantásticas de milagres que o menino Jesus teria feito desde o berço para espanto de todos, inclusive de sua mãe. Desse modo, o que queremos dizer é que muito de sua vida acabou se desviando do verdadeiro significado de sua missão, que foi nos trazer a mensagem do amor fraterno e não a exibição de poderes sobrenaturais. Os 4 evangelhos conhecidos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram autenticados pela Igreja nos primeiros séculos e os demais considerados apócrifos ou falsos evangelhos. Mesmo assim, muito das crenças dos judeus, como a ressurreição dos mortos e o juízo final, ainda permaneceu como pano de fundo nas narrativas dos evangelistas, que eram judeus. Esse povo, em toda a sua história, sempre foi chegado a profecias, o que pode justificar o esforço de Lucas em atribuir tais predições a Jesus. Lucas nunca conheceu Jesus pessoalmente. No entanto, não sabemos até que ponto essa profecia aconteceu do modo que Lucas apresenta. O fato é que, quando esse evangelho foi escrito, os fatos já tinham acontecido há muito tempo. Aliás, se todos os acontecimentos da vida de Jesus tivessem sido previstos e ele tivesse conhecimento disso, o que ele viveu não teria passado de uma representação. O que Jesus deve ter dito era aquilo que ele esperava que acontecesse, porque ninguém sairia ileso das mãos da fúria do Sinédrio e das mãos dos soldados romanos, se defendesse uma doutrina que contrariava, em muitos pontos, as leis de Moisés. Antes de Jesus, segundo os historiadores, todos os que tentaram inovar algo no campo religioso dos judeus foram perseguidos até desistirem de seus intentos. Vamos sortear na edição de hoje entre os ouvintes que mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro Mais Forte que o Tempo, autoria de Eduardo França, publicado pela editora Lumen Editorial. Passe um WhatsApp 14 981 05 15 35. Senhores pais, atenção pais. A evangelização infanto-juvenil e as reuniões da mocidade acontecem
no Lar Meimei, todos os domingos, a partir das 9h45. Às 10 horas, também contamos com um grupo de adultos lendo e discutindo o Livro dos Espíritos. A roda de estudo está aberta a quem se interessar. A entrada é livre. O brechó do Lar Meimei está aberto ao público todas as sextas-feiras, a partir das 13 horas. A entrada é pela Rua 7 de Setembro, 42. A Biblioteca Batuíra, do Caminho de Damasco, na Rua Gabriela, 178, empresta livros e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de paz. As reuniões de estudos do Caminho de Damasco acontecem toda segunda, quinta e sexta, às 20 horas. Para quem se interessar, basta chegar e entrar. Você é nosso convidado. Segunda, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta, estudo do Evangelho. E sexta, estudo do livro Libertação, da série Nosso Lar, de André Luiz. E atenção que às terças-feiras, às 19h30, também retornou em forma de roda de leitura o estudo da obra de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, Paulo e Estevão. Venha participar conosco. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27,00. E atenção, ouvintes, que neste mês de abril, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos seus associados o romance Despertar de uma Alma. A autoria do espírito Fernandes de Almeida Melo, recebido pelo médium Ariovaldo César Júnior. As diversas reencarnações de um guerreiro celta desde o ano de 920 de nossa era até os dias atuais. Lançamento da editora Boa Nova. Para você receber o seu livro, este livro, basta você se associar ao Clube do Livro, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra, no telefone 14 996 69 50 08, ou enviando um e-mail para o endereço clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando seu nome e endereço de entrega. Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Atenção, ouvintes! O primeiro ciclo de palestras da USE tem início nesta terça-feira, dia 7 de abril, e será no Centro Espírita Discípulos de Jesus, em Galha, com a presença do expositor Edgar Miguel, de Bauru, sobre o tema O que te perturba. Quarta-feira, 8 de abril, será na Casa Espírita Maria de Nazaré, em Lupércio, quando o expositor Alexandre Pérez falará sobre a parábola do semeador. Demais palestras ocorrerão na próxima semana. No Caminho de Damasco, Ivan Evangelista Júnior falará sobre o bem viver, na Visão Espírita, dia 13, segunda-feira. No próximo programa, estaremos nomeando as demais palestras que ocorrerão durante o mês de abril, mês dos 169 anos do Espiritismo.
Todas as palestras estarão abertas ao público e terão início às 20 horas. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Estudando a doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo. A palavra Evangelho quer dizer Boa Nova. Ou seja, Jesus deu o nome do Evangelho ao conjunto de seus ensinamentos, que naquele momento era novidade, pois vinha trazer uma nova visão de Deus, do homem e da vida. Há mais de 1000 anos, aquele povo seguia os mandamentos revelados por Moisés, mas só Jesus, que pertencia a esse povo, teve coragem de expor ideias que complementavam ou contrariavam o que Moisés havia ensinado. Chamamos também de Evangelho cada um dos textos que procuram transmitir seus ensinos. Como são vários esses textos, chamamos de evangelhos no plural, e seus autores chamamos de evangelistas. Aqui vamos nos ater somente aos 4 evangelhos mais conhecidos: o de Mateus, o de Lucas, o de Marcos e o de João. Esses evangelhos foram apontados pela Igreja Católica como os verdadeiros, ou seja, os que merecem crédito. Na verdade, há dezenas de outros evangelhos dos mais variados autores, mas tudo leva a crer que esses 4 são os mais coerentes entre si. Ao que tudo indica, um autor leu o outro para escrever o seu próprio evangelho. Pela ordem, Marcos foi o primeiro, depois vieram Lucas e Mateus, e por último João. Somente Mateus e João conviveram pessoalmente com Jesus, mas mesmo os seus evangelhos só foram elaborados décadas depois. É que naquela época prevalecia a tradição oral, isto é, poucas pessoas sabiam ler e menos ainda eram as que podiam escrever. Não havia imprensa, tudo era feito à mão e com muita dificuldade. Razão pela qual a maior parte dos conhecimentos eram transmitidos oralmente, de boca em boca, de pais para filhos, de geração em geração. A doutrina espírita tem uma finalidade moral. Por isso ela busca a moral de Jesus na sua essência. Essa moral baseia-se exclusivamente naquilo que Jesus viveu e afirmou, entendendo que a linguagem da época continha muitas figuras e alegorias que podem ser compreendidas quando são analisadas do ponto de vista da imortalidade da alma e da reencarnação. Allan Kardec diz que a chave da compreensão dos evangelhos, portanto, está nas ideias espíritas, razão porque o espiritismo tinha de publicar a sua própria concepção a respeito do que Jesus ensinou. Desse modo, a visão que o espiritismo tem de Jesus é inteiramente filosófica. O que o Espiritismo faz a respeito de Jesus é o mesmo que Jesus fez no seu tempo a respeito de Moisés. Procurou atualizar os ensinos antigos, interpretá-los e dar uma visão nova da vida e do homem. Jesus nunca adotou qualquer ritual ou cerimônia, nem mesmo para orar. Não utilizou altar, nem templos, embora respeitasse profundamente as práticas religiosas de seu povo. Mas, ao mesmo tempo, temeu por elas, pois apontou a hipocrisia dos que publicamente adoravam a Deus, com cantos, louvores e oferendas, mas na vida prática não eram pessoas de bem, não exerciam a solidariedade para com seus irmãos e, portanto, não faziam a vontade de Deus. Por isso mesmo, ele ensinou seu povo a orar de maneira prática, sem precisar de qualquer ritual ou apetrecho religioso, ao proferir o Pai Nosso, no episódio do Sermão da Montanha. Quem quiser compreender a essência de seus ensinamentos, basta ler com atenção o Sermão da Montanha, especialmente a versão do evangelista Mateus, conforme os capítulos 5, 6 e 7 do seu evangelho. O Sermão da Montanha, por sinal, serviu de base para Allan Kardec organizar o Evangelho segundo o Espiritismo.
ou seja, a visão que o Espiritismo tem sobre os ensinamentos de Jesus, aplicados diretamente na vida de cada um de nós. Bem, ouvintes, chegou ao momento do sorteio do livro que entre aqueles ouvintes que entraram em contato conosco durante esse programa. Mais Forte que o Tempo, autoria de Eduardo França, publicado pelo Lumen Editorial. E o livro sai para a nossa ouvinte Rosa Coutinho. Parabéns, Rosa Coutinho, residente em Garça. Parabéns. Rosa, vá buscar seu livro na loja Leves de Garça, no horário comercial. A loja Leves fica na rua Minas Gerais, 148. Prezados ouvintes, agradecemos aqui a sua amável audiência e a sua atenção. Se vocês permanecerem na web rádio Meimei, vão assistir agora, em seguida, Perspectiva, que são comentários de notícias atuais à luz do Espiritismo. Obrigado, ouvintes, pela audiência. Fiquem com Deus e até a nossa próxima apresentação. E para encerrar agora o programa, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Esse triste companheiro, cujo passo te procura, ralado de desventura, que não sabes de onde vem. Esse pedinte arrasado por dores desconhecidas, emaranhado em feridas, sem proteção de ninguém. Esse amigo que lastima a própria ação rude e cega, no cárcere que o segrega para reforma e pesar. Esse irmão largado à noite, de olhar magoado e profundo, que roga debalde ao mundo o doce calor de um lar. Essa mendiga que estende pobre mão encarquilhada, cuja penúria na estrada ninguém na terra traduz. Esse doente cansado que se lamenta sozinho, abandonado ao caminho, à míngua de paz e luz. Essa mãe de filho ao peito que em lágrimas se consome, às vezes com febre e fome, rogando socorro em vão. Essa criança assustada que chora sem o rumo certo, flor atirada ao deserto, anjo na cruz da aflição. À frente desses amigos que o sofrimento encarcera, corações em longa espera, aplica-te ao não julgueis. Eles não pedem censura, mostrando a necessidade, ensinam que a caridade é a lei de todas as leis. Esses irmãos quase mortos, eis que o céu nos envia na estrada do dia a dia para as lições do Senhor. Saibamos ressuscitá-los da morte em sombra na prova, doando-lhes vida nova na escola viva do amor.